Sempre nesse aspecto do Supremo, da legitimidade do Supremo, temos 2 ministros do Supremo que receberam direta ou indiretamente dinheiro de Daniel Vorcaro. O ministro Dias Toffoli vendeu a participação do Resort Itaiaia, mentiu no começo e foi descoberto e agora se declara impedido nos votos. E o ministro Alexandre de Moraes, através de sua esposa, contratada com um contrato de 130 milhões de reais pelo Banco Master, e que até o momento sequer se declarou impedido. O que a senhora acha que deveria acontecer com esses 2 ministros na base das evidências que temos hoje? E qual seria, até para a própria legitimidade do Supremo, a melhor atuação possível desses 2 ministros, considerando o que sabemos até hoje? Sempre se disse isso, eu aprendi isso na faculdade de Direito. Juiz é como a mulher de César, né? Não basta ser honesto, precisa ser. E no momento que nós temos um magistrado que está com a pecha de ter avançado e cometido um deslize, e esse deslize até podendo ser criminal, que eu não sei, só posso saber depois do resultado, ele tem de ser afastado. Ele mesmo precisa dizer, olha, eu me afasto para que os senhores tenham a isenção necessária para julgar este processo, para seguir com as investigações. Ministra, se o ministro relator André Mendonça encontrar ali indícios fortes para investigar o ministro do Supremo, ele necessariamente precisa do aval do PGR, Paulo Gonet, para avançar com uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Precisa. Segundo a lei, quem termina fazendo a denúncia é o Ministério Público. Lamentavelmente, nós temos a figura do Ministério Público que está também oscilando muito nas investigações e nas proposições feitas. Eu tenho uma experiência boa porque eu fui Ministério Público, né? Ministério Público Federal, era Procuradora da República. E vi e sei como se portavam os ministros, os procuradores gerais da República e os seus representantes. Se ele não se sente à vontade pela proximidade que tem com um dos ministros, ele deveria se afastar e deixar que o seu representante legal, o seu substituto legal, resolvesse a situação. Toda semana é uma decisão polêmica, uma fala autoritária e mais confusão política disfarçada de defesa da democracia. No vídeo de hoje, vamos mostrar os bastidores dessa novela do poder que transformou o ministro em celebridade e tribunal em palco político. Porque no Brasil atual, parece que quem mais fala em democracia é quem menos gosta de ser questionado. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Agora, vamos aos detalhes da notícia. Divergindo em relação a isso, e acho que é preciso ter cuidado na condução desses procedimentos investigatórios. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. O embate continuou e André Mendonça reagiu às declarações sobre a Operação Lava Jato. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco.
é mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. André Mendonça afirmou que não costuma dar entrevistas e que não busca projeção. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. A magistrada, jurista e professora Eliana Calmon no nosso estúdio. A gente lembra que ela tem uma trajetória respeitável na magistratura, foi procuradora da República, juíza, desembargadora federal. Em 1999 foi nomeada ministra do Superior Tribunal de Justiça, a primeira mulher a ocupar o cargo, foi também corregedora nacional de justiça. Em 2013 se aposentou dos tribunais, mas segue, claro, atuando no universo jurídico, acompanhando de perto a atuação da Suprema Corte, também os impactos das decisões dos ministros do Supremo. Eu quero dar as boas-vindas, ministra Eliana Calmon. Muito boa noite. Muito boa noite, é um prazer grande estar aqui novamente na Revista Oeste e com todos vocês. Perfeito. Ministra, eu queria aproveitar e incluir a senhora já nessa primeira conversa. Nós trouxemos alguns trechos do julgamento que ocorreu ontem na segunda turma do Supremo, quando eles se debruçaram ali sobre a manutenção das prisões do pai e do primo de Daniel Worcaro. E eu queria ouvi-la, claro, que a senhora tem acompanhado esse escândalo de proporções aí gigantescas do Banco Master. Como é que a senhora avalia a condução do ministro relator, do ministro André Mendonça, em relação específica, em relação a esse caso? Eu acho que o ministro André Mendonça está cada vez mais tomando coragem de enfrentar. Pela primeira vez, nós estamos vendo que está ocorrendo um racha dentro do Supremo Tribunal Federal. Isto não é ruim, isto é importante. Aliás, eu vinha sempre falando isso e dizendo que o corporativismo sempre foi prejudicial e que a detonar tudo isso que está havendo em torno do Supremo Tribunal Federal só poderia vir se eles começassem a se dividir. E é o que está acontecendo. O ministro André Mendonça, ele fez a diferença, porque ele que sempre foi muito pacífico, e eu, inclusive, na ocasião em que ele foi indicado, e eu achei que ele sempre foi muito bem qualificado, faltava um pouco de altivez nas suas falas. E isto está vindo exatamente pela necessidade que ele está tendo de mostrar para que veio e fazendo o papel de julgador, efetivamente. Agora, ministra, quando a senhora fala que divergências são importantes ali entre os ministros, quando o ministro Gilmar Mendes compara a Operação Compliance Zero com a Operação Lava Jato, por exemplo, faz algum sentido? A senhora vê alguma semelhança na conduta? Nenhuma. Porque eu entendo que ele traz a Lava Jato porque, lamentavelmente, deu certo, né? Aquele jogo que terminou por partir a esperança que nós tínhamos de vencer a corrupção, deu certo. E este exemplo que deu certo, ele está querendo trazer para, neste momento, nós termos também um desfecho horrível, como foi o desfecho da Lava Jato. Perfeito. Eu vou incluir também os meus parceiros nessa conversa. Nessa conversa está aberta, que a ministra está disposta para comentar, para perguntas, enfim. A gente trouxe alguns dos trechos desse julgamento de ontem, que terminou em 3-1, né, o voto vencido do ministro Gilmar Mendes, que inclusive, no entendimento dele, o pai de Daniel Worcaro deveria cumprir prisão domiciliar. Foi voto vencido, então fica aberto. Marcília. Ministra, bom,
Primeiro, é muito bom vê-la, sempre uma satisfação, seja bem-vinda. Essa comparação com a Lava Jato, ela me perturba, porque, claro, a gente tem, de um lado, o ministro Gilmar Mendes e tudo o que ele representa, ou todos que ele representa ali, querendo fazer a mesma coisa com o Master que eles fizeram com a Lava Jato, que é o esvaziamento completo. Mas eu também vejo na figura do ministro Mendonça a eterna figura daquele que precisa resistir a todo o sistema. Infelizmente, nós vivemos num país em que o sistema ele está apodrecido, inclusive dentro do judiciário. Então, se não há... Eu sempre digo o seguinte, eu não quero um juiz herói, mas hoje um juiz que faz o seu trabalho acaba se tornando uma função heróica. Você fazer hoje o seu trabalho é coisa de herói. Cumprir a lei. Cumprir a lei. É coisa de quem, enfim, tem coragem, como o próprio Mendonça mencionou. E aí minha pergunta, ministra, é essa. Em algum momento, a senhora acredita que a gente vai conseguir sair dessa encruzilhada que é os ministros ou os juízes, enfim, os magistrados de uma forma geral que cumprem o seu papel, deixarem de ser heróis e simplesmente serem os normais, serem as pessoas corriqueiras, aquilo que, enfim, faz parte do cotidiano, deixar de ser uma função heróica, cumprir a lei, em algum momento é algo que a senhora vê no horizonte? Eu acredito piamente nisso. Se eu não acreditasse, eu não estaria sentada aqui na mesa. Porque eu estou aqui como cidadã brasileira. Como cidadã brasileira, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E nós vamos conseguir como? Cada vez mais nós perdermos o medo. Perdermos o medo de falar, de dizer o que está acontecendo, o que está se passando diante dos nossos olhos e que os brasileiros estão com medo de falar. Muita gente fala e diz da minha coragem, uma coragem extraordinária. E eu digo sempre o seguinte, eu tenho 81 anos, eles não vão mais me prender. E uma amiga minha disse, só está faltando a Bíblia e o terço, porque o mais você tem tudo. Trabalha com TI? A Atera pode deixar sua rotina muito... Estou contando esse caso para mostrar como nós estamos temendo o Supremo Tribunal Federal. O meu Supremo Tribunal Federal, aquele que é para levar o quê? A paz social, para fazer com que a sociedade brasileira, seguindo a Constituição, tenha paz, resista aos conflitos da forma mais correta possível, que é cumprindo a lei. E isto vai prosperar, isto vai acontecer. E cada vez mais eu estou entendendo e vendo que a magistratura está tomando corpo. A magistratura já não está conformada com o que está acontecendo. E é por isso que eu acredito piamente que o herói que despontou com André Mendonça não vai ficar solitário. Ele vai ter a confirmação de tudo o que ele está dizendo, porque a sociedade brasileira, os cidadãos brasileiros estarão acompanhando tudo muito bem. E o papel da imprensa é um papel relevante. O papel dos senhores é de uma importância fundamental para mostrar o que está acontecendo nos bastidores. Senão, nós não saberíamos o que acontece dentro dos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Pois é, essa estratégia do ministro André Mendonça de retirar o sigilo ontem de 2 processos do Master... Fantástico. Né? Esse é o caminho. Exatamente. Todas as vezes que se quer fazer algo indevido, se coloca um véu para não haver exatamente a transparência. A transparência é o primeiro passo para nós conseguirmos chegar à realidade das coisas. Perfeito. Augusto. Ministra, é um prazer revê-la, muito bem-vinda, parabéns pelo seu trabalho. Eu concordo inteiramente com o que a senhora disse. Agora, acho que o povo, como mostram as pesquisas, sabe que o que faz o ministro André Mendonça tem razão. Ele está começando a descobrir, porque nunca o Supremo foi tão impopular e nunca se viu tanta simpatia para quem age de acordo com a lei. Acabaram com a Lava Jato, mas, no entanto, o povo continua vendo a Lava Jato como uma coisa boa. O
O brasileiro me pareceu mais confiante naquela época. Por que a opinião pública não conseguia chegar até o Supremo, a ponto de influenciar o comportamento dos outros? O Supremo Tribunal Federal sempre teve a aura institucional. E todas as vezes que se queria atingir o Supremo Tribunal Federal, dizia o seguinte: está atingindo a instituição, está atingindo a democracia. E desta forma, o povo se afastava. Até nós, magistrados, tínhamos receio de que isso acontecesse. Quando eu me aposentei, e me aposentei porque eu descobri que eu não tinha parceria dentro da cúpula do poder ao qual eu estava vinculada, e me aposentei antes de fazer 70 anos, porque eu entendi que eu não tinha mais nada para fazer ali, né? Eu cheguei a um tribunal superior e eu não estava encontrando assim, ressonância no poder de cúpula. De forma que eu fiz isso e fiz calada, eu não falei nada. Eu não falei em respeito ao Supremo. É uma respeitabilidade tão grande, histórica, e pelo passado de todos os ministros que fizeram o dever de casa, sendo cidadãos de bem, cidadãos que faziam aplicar a lei. Muitas vezes a gente não concordava, mas tinha respeito pelaquela decisão, né? E então, isto vem prosperando. Mas na medida que está havendo esse desgaste do Supremo Tribunal Federal, a ponto de, na rua, né, um vendedor de picolé, um motorista de táxi, um gari, saber o que é o Supremo Tribunal Federal, que ele não está certo, que ele está errado, as coisas começam a mudar. E começam a mudar internamente. E aquele corporativismo existente, em nome da segurança jurídica, que eles sempre disseram, para nós termos respeitabilidade, nós temos de ser unidos aqui. Desuniam internamente, mas para o público, eles estavam unidos. Isso fez o povo se afastar. Mas na medida em que cada vez mais nós vamos vendo que as coisas estão mudando lá dentro. As pessoas não estão, os próprios ministros já começam a questionar as decisões. Haja vista esta resultado parcial, né, de 3-1. As coisas estão mudando, porque o ministro Gilmar Mendes efetivamente sempre foi a liderança dentro do Supremo Tribunal Federal. Carlo Cauti. Ministra, obrigado pela sua presença hoje conosco. Ministra, sempre nesse aspecto do Supremo, da legitimidade do Supremo, temos 2 ministros do Supremo que receberam direta ou indiretamente dinheiro de Daniel Alvorcaro. O ministro Dias Toffoli vendeu a participação do Resort Itaiaia, mentiu, né, no começo e foi descoberto e agora se declara impedido nos votos. E o ministro Alexandre de Moraes, através de sua esposa, contratada com um contrato de 130 milhões de reais pelo Banco Master, né, e que até o momento sequer se declarou impedido. O que a senhora acha que deveria acontecer com esses 2 ministros na base das evidências que temos hoje? E qual seria, até para a própria legitimidade do Supremo, a melhor atuação possível desses 2 ministros, considerando o que sabemos até hoje? 2 aspectos têm de ser considerados, né? Para um magistrado, eu não posso imputar responsabilidade, principalmente responsabilidade criminal, antes de examinar as provas e ver as provas. Mas existe, antes disso, uma outra coisa. O magistrado, antes de tudo, ele tem de parecer absolutamente imparcial e correto. Sempre se disse isso, eu aprendi isso na faculdade de Direito. Juiz é como a mulher de César, né? Não basta ser honesto, precisa ser. E no momento que nós temos um magistrado que está com a pecha de ter avançado e cometido um deslize, e esse deslize até podendo ser criminal, que eu não sei, só posso saber depois do resultado, ele tem de ser afastado.
Ele mesmo precisa dizer, olha, eu me afasto para que os senhores tenham a isenção necessária para julgar este processo, para seguir com as investigações. Essa insistência em não haver transparência e não seguir com as investigações é a prova maior de que as coisas não andam bem dentro dos meandros do Supremo Tribunal Federal. Agora, ministra, se o ministro relator André Mendonça encontrar ali indícios fortes para investigar o ministro do Supremo, ele necessariamente precisa do aval do PGR, Paulo Gonet, para avançar com uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Precisa. Segundo a lei, quem termina fazendo a denúncia é o Ministério Público. Lamentavelmente, nós temos a figura do Ministério Público que está também oscilando muito nas investigações e nas proposições feitas. Eu tenho uma experiência boa porque eu fui Ministério Público, né? Ministério Público Federal, era Procuradora da República. E vi e sei como se portavam os ministros, os procuradores gerais da República e os seus representantes. Se ele não se sente à vontade, pela proximidade que tem com um dos ministros, ele deveria se afastar e deixar que o seu representante legal, o seu substituto legal, resolvesse a situação. Era o que era mais correto fazer, seria isto, não? Mas nós estamos hoje também com um processo de desmoralização do próprio Ministério Público Federal. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia aqui do Lula, né? Em 2025, Lula chorou e prometeu ficar ainda mais esquerdista e socialista. Agora, às vésperas da eleição, nega. Falas do petista se contradizem em menos de um ano. Em solo brasileiro, afirmou radicalização ideológica dos Estados Unidos, rejeita o rótulo e alega nunca ter pertencido ao espectro. Em 5 de agosto de 2025, durante reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar no Palácio do Planalto, o presidente Lula chorou ao relembrar que passou fome quando trabalhava como metalúrgico nas indústrias Vilares, em São Bernardo do Campo, e encerrou o discurso com uma promessa pública. Cada vez mais eu tenho que fazer mais, significa que cada vez vou ficar mais esquerdista, mais socialista. Eu vou ficar achando que a gente pode mais. No mesmo evento, Lula disse que ficava mais bravo e radical porque aos 80 anos percebia que teria pouco tempo à frente do país. A fala feita em celebração à saída do Brasil do mapa da fome incluiu também críticas à pressão por corte de gastos e um recado de que se deixar o governo e qualquer coisa voltar a comandar o país, a fome volta outra vez. 10 meses depois, em conversa captada durante a cúpula do G7 em Evian-les-Bains, na França, nesta quarta-feira, Lula disse o oposto ao falar com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e com o chanceler alemão Friedrich Merz. O presidente argumentou que governos de direita permaneceram mais tempo no poder do que os governos de esquerda e concluiu que o mundo é do meio. Quando Georgieva lembrou que havia em 2003 uma expectativa de que ele fosse um esquerdista, a resposta foi direta: mas eu nunca fui esquerdista. Eu era um dirigente sindical com uma belíssima relação com o sindicalismo alemão, tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano e tinha uma relação boa com o GT da Espanha. Lula pontuou que chegou a ser tratado como anticomunista na década de 1980 após recusar um convite para um congresso na União Soviética e realizar viagens pela Europa em busca de solidariedade internacional. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!